Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, seja bem-vindo ao igrejadocoração.com. É um prazer, um privilégio muito grande estar com você em mais esta etapa do nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós nos reunimos virtualmente toda quinta-feira às 20 horas para nos debruçarmos sobre uma porção da Palavra de Deus e juntos compartilharmos dos preciosos ensinamentos históricos, no caso de Atos dos Apóstolos, ensinamentos históricos e também ensinamentos espirituais, práticos para a nossa vida. Atos dos Apóstolos versa sobre a história da igreja primeira, da igreja primitiva. O Mestre Jesus nos traz aqui a oportunidade de estabelecer a sua igreja, deixa os seus apóstolos e logo após isso a história é registrada para que a gente possa ter acesso a esse primeiro molde. Por isso que é tão importante nós entendermos e estudarmos Atos dos Apóstolos. Nós estamos já no capítulo 19 e hoje vamos começar a partir do versículo 8. Semana passada, Paulo chegou em Éfeso e esteve ali com os discípulos de João Batista anunciando a palavra de Deus a eles. Não quer dizer que eles não tinham acesso à palavra. Eles tinham a palavra, mas ainda lhes faltava a compreensão do ciclo que se fechava com Jesus e com a descida do Espírito Santo que já haviam acontecido e eles sequer sabiam, porque eles haviam sido batizados no batismo de João e tinham a informação pela metade. Paulo completa essa informação e agora Paulo se desloca também para estabelecer ali. Ele fica um período ali de 2, 3 anos ali, estabelecendo ali os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos ler o texto para juntos caminharmos e refletirmos sobre este momento importante da história bíblica. Atos, capítulo 19, versículo 8 em diante, está na sua tela aí. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome do Jesus que Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nu e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total destes que chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma.
Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo está envolvido com o ensino da graça e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Chamado e identificado aqui como povo do caminho, né? Ele ensinava as pessoas a respeito do reino de Deus, e ele passou ali naquele lugar, segundo o versículo 8, por 3 meses na sinagoga, né? Então ele tinha liberdade para ensinar, para ministrar, né? E com isso ele conseguia ir cativando um público que ia compreendendo aquela mensagem e também recebendo aquela mensagem no coração, aderindo ao povo do caminho. Eles se convertiam a Jesus e se juntavam a Paulo como servos de Jesus, né? Nós temos que sempre lembrar que aqui nós não temos uma estrutura de igreja cristã estabelecida. Aqui estão se rompendo as primeiras barreiras, a floresta está começando a ser explorada, né? É o início do trabalho. Então não há aqui uma estrutura física, uma estrutura denominacional, uma estrutura de placa de igreja. Aqui o cristianismo está se desenvolvendo através daqueles judeus que estavam sedentos de compreensão daquela exposição paulina e sedentos de compreensão do que, de fato, o Messias prometido representaria na vida delas. E elas se encontram com o Messias aqui, pessoalmente, se convertendo e se entregando ali àquela obra, né? Mas aqui no versículo 9 diz que alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Ou seja, falar mal do caminho quer dizer falar mal do povo do caminho, do povo da cruz. Falar mal de Paulo, falar mal dos cristãos, falar mal do carpinteiro de Nazaré, né, o Galileu. Falar mal de Jesus, né? Eles estavam ali resistentes e eles estavam, de certa forma, criando barreiras para que a mensagem que Paulo portava chegasse até ele, até o coração de cada um deles e também dos que o cercavam, né? Muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. A mensagem do evangelho, ela é propagada por aqueles que são povo do caminho, por aqueles que são servos do mestre Jesus. E ao redor nós também encontramos pessoas que falam mal de nós e que também falam mal de Jesus, né? Esses intempéries, esses empecilhos, como eu disse na semana passada e na semana retrasada, elas não devem ser motivo para que nós cristãos desistamos de propagar o reino de Deus, de continuar levando a mensagem do evangelho. Tanto que o resultado na vida dos apóstolos ou na vida dos discípulos que vieram posteriormente aos apóstolos de primeira geração, na vida dos pais da igreja, né, no período patrístico, na vida daqueles que vieram pós a igreja de Roma se unir ao Estado, a mensagem, ou mesmo nos pré-reformados, nos reformados, nos pós-reformados, até chegar a nós hoje, né? A mensagem ela é sempre vitoriosa, a verdade do evangelho ela sempre vence, mas ela sempre vai encarar resistência. Então, você esteja preparado para as resistências, porque elas virão sempre, né? As trevas resistem à luz, e quando a luz brilha forte, as trevas, elas recuam, elas se afastam. O que a luz não pode fazer é se apagar ou recuar, ela tem que prosseguir iluminando. Então fique firme, prossiga, iluminando os que ao redor de você estão. Aqui Paulo faz isso, prossegue iluminando. Então Paulo, apesar da dificuldade, o versículo 9 continua com ele tomando alguns discípulos e ensinando diariamente na escola de Tirano, né? Ou seja, agora ele tem a liberdade de um desses mestres para... A gente não tem muita informação sobre Tirano, mas era possivelmente um grupo de judeus ali que estavam sedentos de aprendizado, né? Querendo aprender sobre as Escrituras, querendo aprender sobre o Pentateuco, sobre
os profetas, sobre os livros do Antigo Testamento, e Paulo estava ali, agora, com a permissão de um desses homens, para fazer uso, para ensinar, para ministrar ali. A gente pode imaginar que talvez tivesse uma sala, e essa sala se reunia os discípulos de Tirano, da escola de Tirano, para aprender. E essa sala possivelmente ficava ali vaga nesse horário, né? Alguns manuscritos mais antigos dizem que era mais ou menos de 11 da manhã até 5 da tarde, que essa sala era franqueada para o apóstolo Paulo, era emprestada para o apóstolo Paulo, e ele ficava ali diariamente ensinando a respeito de Jesus, ministrando a respeito de Jesus com os discípulos, né? E ele fez isso por 2 anos consecutivos. Então, toda aquela província da Ásia, toda aquela região ali, eles ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor. Junto com toda essa informação intelectual, acadêmica, que Paulo produzia, tinha também uma vida de fé devocional muito grande, inclusive com sinais e prodígios que eram conferidos no período apostólico. Nós já vimos isso em outros momentos do nosso estudo, então eu te encorajo a retornar lá no comecinho e começar a ver estudo por estudo de Atos dos Apóstolos. São estudos de 30 minutos, são estudos curtos, para você poder aí ter uma compreensão melhor, porque agora eu não vou aprofundar aqui nesse episódio não, mas eu vou dar uma palhinha sobre ele. No período apostólico aqui, os apóstolos, eles tinham recebido de Jesus uma missão muito especial e, junto com isso, eles receberam também uma espécie de poder sobrenatural, né? O Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Os discípulos, os apóstolos de Jesus no primeiro século, no período apostólico, né? Atos dos Apóstolos. No período apostólico, os apóstolos encontravam com um coxo, um deficiente físico ali e ministrava sobre eles uma palavra de cura, e esse deficiente se levantava e ficava curado, o cego enxergava. Com Paulo não foi diferente. Aqui Paulo, né, também tem essa intimidade e tem é conferido a Paulo também esse poder sobrenatural, né? Não que o poder esteja em Paulo, mas através de Paulo Deus fazia curas e milagres, né? O versículo 11 diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né? Isso é muito claro. Nós nos confundimos muito hoje, e alguns de nós, cristãos evangélicos, cristãos católicos carismáticos, dentre outros nos grupos mais neopentecostais, eles tentam, de certa forma, pregar a ideia de que o que acontece com os apóstolos tem que necessariamente, e o que aconteceu tanto com os apóstolos quanto com o período apostólico, tem que acontecer necessariamente conosco. Não é bem assim. Não vivemos neste período apostólico. Não vivemos no período da revelação, vivemos no período da iluminação. Então Deus tem planos e propósitos para cada estágio, para cada área, para cada momento, né? E hoje a mensagem do Evangelho é a que produz mais cura para o ser humano, né? Claro que Deus tem poder e se Ele quiser, Ele pode curar qualquer pessoa, mas o foco principal do período da iluminação não é a cura do corpo, é a salvação eterna no ser humano. Mas aqui, Deus tinha planos para com esses milagres, para com essas curas, e aí ocorria milagres extraordinários feitos por Deus, tanto que o povo, né, de modo que até os lenços e aventais, né, aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, né? Alguns pastores, líderes, expoentes do meio neopentecostal brasileiro, eles tentam simular isso aqui, né? Os aventais, as roupas que Paulo usava, eram colocadas sobre os enfermos eram curados devido a esse propósito divino lá atrás. Algumas pessoas se autodenominam apóstolos hoje em dia, e aí essas pessoas ficam pregando para uma multidão, ficam suadas,
né? Um especificamente tem uma toalhinha no ombro assim, ele molha aquela toalhinha e joga para as pessoas, e as pessoas, de forma muito ingênua e muito infantil, pegam aquela toalhinha e fica lambendo, né? Para serem curadas, para serem abençoadas, porque acreditam naquela conversa daquele homem ali. Infelizmente, não é bem assim, né? Não existem apóstolos mais hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os apóstolos já morreram, né? O último foi João, que nos trouxe a revelação da ilha de Patmos, que nós conhecemos como Apocalipse. Depois disso, não teve mais apóstolos. Depois disso, foram os discípulos dos apóstolos que foram liderar a igreja. Essa liderança que foi constituída e que chegou até nós hoje, né? Os apóstolos, eles eram instrumentos de Deus para a confecção da Bíblia. Os pastores e líderes e bispos que vieram depois dos apóstolos, não. Eles não têm autoridade apostólica, né? Jesus escolheu os 12, que compunham ali 12, que na verdade não foram bem 12, foram 14, né? Se você está acompanhando o estudo, você sabe que nós já passamos por esse período da história aí, né? Matias e Judas também foram apóstolos, ainda que Judas tenha se desviado para o seu próprio caminho, né? Então aqui o que a gente vê é o milagre acontecendo. E junto com os milagres acontecendo de Paulo, acontecia também coisas sobrenaturais em relação a espíritos imundos. Aqui a gente vê um espírito maligno tomando posse, tomando conta da vida de uma pessoa, né? Só que era prática, não somente de Paulo, dos cristãos, como também de outros grupos religiosos fazer esse exorcismo, né? Esse trabalho de exorcismo. O espírito maligno estava se manifestando ali, aquele cavalo, né? Estava recebendo aquela entidade, e aquela entidade ali, ela era expulsa por grupos religiosos dos mais diversos. Aqui você tem um grupo de judeus, né? Versículo 13, né? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados. Só que olha só o que eles dizem, que coisa mais interessante. A autoridade apostólica de Paulo era tanta, e Deus era glorificado através das ações de Paulo. E Paulo era instrumento de Deus para levar o caminho da salvação, ou seja, Jesus, para muitas pessoas, que ele se fez muito famoso na região. As pessoas ouviram falar sobre aquele discípulo de Jesus, que outrora era membro do Sinédrio, era um judeu conhecido e que se converteu a caminho de Damasco e agora estava ali pregando o evangelho, anunciando a graça de Jesus e falando sobre o amor de Deus manifestado na cruz e concretizado através da vitória sobre a morte na ressurreição ali de Jesus. Então eles ouviram falar sobre este homem e eles todos viam os prodígios e os sinais que Paulo fazia. Então eles começaram a incorporar também, mesmo não sendo cristãos, elementos da pregação paulina, né, da pregação de Paulo, né? Eles começaram a ter aí esses elementos. Então eles começam a ver que o que Paulo fazia dava certo, o que Paulo fazia funcionava. Então eles começam a expulsar os demônios agora em nome do Jesus que Paulo prega. Olha só que coisa interessante. Eles não tinham uma experiência com Jesus, eles não eram seguidores de Jesus, eles não tinham sequer conhecimento profundo a respeito de Jesus e nenhuma experiência pessoal com Jesus. Mas Jesus era tão poderoso, e os sinais e prodígios que Jesus fazia através de Paulo eram tão evidentes e que convenciam as multidões, que os próprios judeus que viviam nessa prática de expulsar espíritos malignos começaram a usar em nome do Jesus que Paulo prega. Mas acontece um fenômeno. O demônio não tem, o diabo, o espírito maligno, não é subjugado por estes homens. Ele vira e diz: olha, Jesus eu sei quem é, né? Deixa eu procurar aqui no texto. Aqui, ó, Jesus eu conheço, versículo 15.
Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Isso é muito importante. Isso é muito interessante. A autoridade do Espírito Santo estava sobre Paulo, não sobre aqueles que queriam, de certa forma, imitar o que Paulo fazia, imitar o comportamento de Paulo. Quando o espírito maligno diz assim, Jesus eu sei quem é, ele sabe e treme de medo. Quando ele diz, Paulo eu conheço, ele conhece mesmo e treme de medo. Mas aqueles homens ali não faziam cosquinha, não conseguiam impor medo diante daquele espírito maligno. Estes homens não tinham uma experiência pessoal com Jesus. Não era o Jesus deles, era o Jesus que Paulo pregava. Eles estavam tentando apenas imitar um comportamento de Paulo, imitar uma fala de Paulo, imitar o jeito de Paulo, talvez até o sotaque de Paulo, e imitar aquele a quem Paulo seguia. Olha, vamos, se está dando certo com Paulo, vai dar certo com a gente também. Em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso, eu te repreendo. E não deu certo. Não deu certo tanto que o espírito maligno subjugou eles, bateu neles, deixou todo mundo peladão lá e fez a festa com eles, né? E isso se tornou conhecido de todo mundo. Mas eu queria fazer uma pausazinha de reflexão aqui nesse momento. Olha só. Ter um comportamento cristão, ou usar palavras cristãs, ou viver admirando o testemunho de outros cristãos, não faz de você um cristão. Em nome de Jesus que o Paulo prega, não em nome de Jesus que eu tenho em minha vida. É totalmente diferente. Então, os seus pais, os líderes que você conhece, pessoas que inspiram você, elas podem servir para apresentar a você o caminho, mas elas não vão promover em sua vida a autoridade e transformação que só Jesus pode promover. Então é preciso ter uma experiência pessoal com Jesus. Não dá para se portar aprendendo apenas chavões evangélicos, ouvidos de outras pessoas, ou mesmo comportamento que outras pessoas tiveram. Não é uma questão comportamental, legalista, sistemática, de repetição daquilo que o outro faz. É uma experiência íntima e pessoal com aquele que criou você, com aquele que te deu uma nova oportunidade de salvação, com aquele que morreu na cruz por você. Então, não dá para viver em nome do Jesus que o pastor prega. Não dá, perdão, para viver uma vida cristã em nome do Jesus que você ouve na boca de outras pessoas. Sabe, é o testemunho de outras pessoas, são das outras pessoas. Você precisa ter a sua experiência pessoal. Você precisa se comprometer com Jesus, se entregar a Jesus, mergulhar em Jesus, viver com Jesus, anunciar Jesus. Você precisa ter a sua autenticidade de vida cristã e não somente tentar imitar a vida cristã de outras pessoas. Muitos de nós vivemos baseados em testemunhos que são dados por outras pessoas. Outras pessoas têm experiência com Deus, outras pessoas pregam a respeito do Evangelho da Graça, outras pessoas, e você? E você? Chegou a hora de você também ter a sua experiência e não mais desfrutar desse convívio social cristão em nome do Jesus que está na vida de outras pessoas. É preciso que esteja na sua vida também, e ela está a um passo de decisão. Basta que você se comprometa a dar este passo e se entregar a Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. O próprio Paulo disse: aquele que com sua boca confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus, viva com Jesus, e quando você for exercer o seu cristianismo, não vai ser uma imitação do cristianismo de outra pessoa, vai ser o cristianismo formatado através de uma relação com Jesus, fundamentado na Escritura e capacitado e norteado pela presença do Espírito Santo em sua vida. Então, tome uma decisão por Jesus, entregue-se a Jesus. Aqui, depois que esses jovens passam por essa experiência, né, esses filhos de Seva,
esse sacerdote judeu, todo mundo toma conhecimento, né? Quando isso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Então houve um grande temor sobre aquele episódio, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Para você ver que sempre tem um propósito para os episódios que acontecem na Escritura e também para os episódios que acontecem na nossa vida. Aqui ocorre o fato de que o nome de Jesus era engrandecido. Não o nome de Paulo, era o nome de Jesus. Jesus crescia, Jesus era anunciado, Jesus fazia os seus milagres, né? Então, muitos dos que creram vinham, confessavam os seus pecados e declaravam abertamente as más obras. Aqui nós estamos num contexto de ocultismo muito grande, né? Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimavam publicamente. Então, esses homens estavam sendo libertos de uma prisão, de uma grade espiritual ocultista. E eles ali, convertendo-se a Jesus, eram trazidos das trevas para a luz. Como muitos de nós hoje também, quando nos comprometemos com Jesus, somos chamados das trevas para a luz e nos beneficiamos de estar vivendo na luz de Jesus. Isso quer dizer que nós nos tornamos perfeitos, capazes de sermos juízes dos outros? Não, negativo. Justamente por causa da nossa imperfeição, por causa das trevas em que os nossos corações querem nos guiar, é que precisamos da luz de Jesus, da graça de Jesus para nos iluminar. Foi o que esses homens aqui testemunharam. O testemunho deles foi esse. Eles queimaram os livros de ocultismo deles, uma grande soma de dinheiro aqui, 50 mil dracmas, foi somado de tudo que foi queimado ali, né? Era um volume muito grande, então a palavra do Senhor se fortalecia, a palavra do Senhor se propagava, e o versículo 21 em diante diz que Paulo, ele decide pelo Espírito ir a Jerusalém de volta. Lembra que nós começamos lá atrás, quando Paulo começa a sua viagem, aqui ele quer ir até Jerusalém, passando pela Macedônia e por Acaia, né? E aí ele diz que era necessário que também fosse visitar Roma. Mais tarde nós vamos chegar no ponto em que Paulo é preso em Roma. Então ele envia para a Macedônia ali Timóteo e Erasto, são os discípulos de Paulo, assim como Lucas, o médico que redigiu Atos dos Apóstolos, Timóteo também era um dos discípulos diretos de Paulo, que vem depois a ser pastor na igreja de Éfeso e conduziu o rebanho de Éfeso também. Erasto, um outro líder que também recebe influência e direção ali, influência direta de Paulo. Pois bem, na semana que vem nós vamos continuar, porque o nosso tempo aqui está se acabando e vamos prosseguir estudando aqui capítulo 19, agora em Éfeso, com um certo tumultozinho que vai acontecer. E eu quero, antes de orar, antes de finalizar, deixar o desafio para você nesse estudo de hoje. Já foi feito o desafio no meio, dizendo que você tinha que fazer um compromisso com Jesus, mas eu quero fazer outro. Talvez você já fez um compromisso com Jesus, mas você vive uma vida cristã fundamentada sempre no testemunho de outra pessoa também, em nome do Jesus que Paulo prega. Talvez você fique na sua timidez, na sua limitação, admirando outras pessoas que fazem a obra de Deus acontecer, mas você também não arregaça as mangas e se dispõe a ser instrumento de Deus para fazer as coisas acontecerem. Está na hora de você também deixar Deus usar você. Sua agenda não pode ser exclusiva para 100% para coisas que têm a ver com você apenas, né? Nós somos chamados a sermos cristãos servos. Então coloque o serviço a Deus, o serviço à igreja de Deus, também na sua agenda. Se disponibilize a também ser um instrumento de Deus a ponto que você possa ter os seus testemunhos de serviço, os seus testemunhos de auxílio ao próximo. Na igreja, por exemplo, nós temos inúmeras situações em que você pode servir. Você pode ser um pregador da palavra, você pode ser alguém que se envolve no louvor da igreja, você pode ser alguém que se envolve no trabalho de transmissão, de gravação, você pode ser alguém que se envolve no ministério de crianças, infantil, você tem tantas oportunidades de serviço, basta que você se voluntarie e diga, eu quero me comprometer também, eu quero
também fazer a diferença e contribuir. Não só em nome do Jesus que aquele outro faz acontecer, mas em nome de Jesus que eu também vou fazer acontecer. Comprometa-se, se envolva, faça as coisas acontecerem. Seja um instrumento de Deus para a glória dele através de sua vida também. Tá bom? Este é o segundo desafio desse nosso estudo. Estamos indo para a parte final, onde nós vamos orar por nossas famílias. E eu quero só lembrar você que nós estamos reunindo presencialmente na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha apenas pelo vídeo, quero te convidar a estar presente na nossa celebração. Todo domingo às 18 horas nós temos a nossa celebração. Ela é transmitida a partir das 18h20. Então, 18h20, nós temos o Refletir Online, que é a transmissão da mensagem que é feita na celebração. E essa transmissão tem o objetivo de chegar até sua casa, mas ela é só introdutória. Ela só chega até você de forma introdutória. Porque o que nós gostaríamos mesmo é que você estivesse presente conosco aqui no templo. Então, fica o convite, venha. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Se você quiser também contribuir financeiramente com esta obra, com o trabalho da Igreja do Coração, na sua tela aí está aparecendo a forma, a conta que você pode transferir, a conta que você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Se você ouve pelo Spotify ou pelo Cashbox, nós temos disponibilizado para você também as instruções. Basta que você nos envie um e-mail perguntando, o número da conta que nós vamos enviar para você. O e-mail é para financeiro@igrejadocoração.com. Tá bom? Todas as quintas-feiras, 20 horas, estamos aqui. Todos os domingos pela manhã estamos na Escola Bíblica Dominical, um estudo um pouco mais longo, de 1h30. E todos os domingos, às 18 horas presencialmente e 18h20 pelo vídeo, pelo smartphone, Smart TV, pela internet, nas redes sociais da Igreja do Coração. Tá bom? Vamos orar agora pelas nossas famílias. Senhor Deus e Pai, graças te damos e pedimos o teu perdão pelos nossos pecados e a tua bênção para as nossas vidas. Que elas sejam extensivas também às nossas famílias. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um dos nossos familiares a tua graça, o teu amor. Que o Senhor, ó Deus, tome as nossas famílias nas tuas mãos. E que, ó Deus, as tuas bênçãos sejam derramadas nas nossas casas. Obrigado pelo tempo que passamos junto aqui aprendendo a tua palavra e que cada um daqueles que junto conosco pôde ouvir esta reflexão possa ter uma experiência pessoal com Jesus. E não somente uma experiência com alguém que tem uma experiência pessoal com Jesus, que essa experiência seja também desta pessoa. Em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.